Olá, esta é a 10ª aula de Fundamentos de Matemática. Nós vamos aqui tratar de aplicações do MMC, do mínimo múltiplo comum, que nós vimos como calcular, o que ele significa e como calcular na aula anterior. Diz aqui que uma gerente de loja e seu assistente, eles viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias. E o seu assistente a cada 16 dias, com regularidade. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. Eu quero saber qual é o menor valor dessa soma XY. Bom, aqui é uma situação em que se aplica o MMC, por quê? Nós temos aí, vamos supor, no dia de hoje eles viajaram juntos, que é esse determinado final de semana, né? Então é o tempo zero aqui. Agora, a gerente, ela viaja de 24 em 24 dias. Então ela viajou depois de 24 dias, depois de 48, depois de 72 horas e assim por diante, sempre somando aqui 24. Já o assistente, né, considerando aí o dia de hoje, ele vai viajar daqui 16 dias, depois 32, vai somando 16, né? Depois 48, olha aí, que interessante, né? Bom, os valores ajudaram aqui, 24 e 16, né? O MMC deles você tem um número não muito grande. Então, mesmo que você não saiba como calcular, você encontrou aqui, olha, depois de 48 dias é que eles viajam novamente. Tá ok? Só lembrando que para calcular o MMC de 24 e 16, pelo método da decomposição simultânea, basta aqui, ó, divide por 2, primeiro o menor dos números primos. Se tiver alguém divisível por 2, você divide. 24 por 2 dá 12, e os dois são divisíveis por 2 aqui, né? E 8, e 16 por 2 vai dar 8. Novamente por 2, 12 por 2 dá 6, aqui dá 4. Ainda por 2 vai dar 3 e vai dar 2. Ainda tem um que é divisível por 2, que é o próprio 2. Tá? O que não for, você mantém. Vou abrir um espaço aqui. Então, nós vamos dividir o 2 por 2, que dá 1. O 3 não é divisível, mantém 3. O próximo número primo na ordem é o próprio 3. Então, você faz 3 por 3 dá 1, e aqui já estava 1. O MMC é a multiplicação aqui. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 3 vezes 16, 48, que é o MMC de 24 e de 16. Tá? Não é a resposta ainda. Por quê? Aqui diz que depois de X viagens da gerente, Y viagens do assistente sozinhos, cada um deles, eles viajam novamente. Tá? Bom, considerando aqui, olha, a viagem que eles fizeram aqui, quantas viagens depois dessa eles fizeram sozinhos? A gerente está aqui, né? A gerente e aqui o seu assistente. A gerente viajou quantas vezes depois, né? Sozinhas? Uma vez só. Foi só uma vez. E o assistente? 2 vezes. Na verdade, para encontrar esse valor, bastaria você fazer. Vamos supor que tem uma questão lá em que o MMC não é tão rápido de encontrar, né, por essa forma que eu mostrei aqui. Aí você vai ter que utilizar esse método para esquematizar, às vezes fica trabalhoso. Se você dividir o MMC 48 por 24, por exemplo, a gerente viaja a cada 24 dias, né? 48 por 24 vão ser 2 viagens, vão ser necessárias 2 viagens para eles se encontrarem novamente, tá? Mas uma viagem sozinha e a segunda juntos, tá ok? Portanto, nesse caso, eu considero aqui que o x ele é igual a 1, porque fala em x viagens sozinhos, tá? A mesma coisa para o seu assistente, 48 sobre 16. 48 dias dividido por 16 vai dar 3 viagens. Tá? Ele faz 3 viagens, 2 sozinho, essas 2 aqui, e a terceira exatamente aqui, né, junto com a gerente novamente. Então, o y aqui ele é igual a 2. Tá? Esses são os menores valores para x e y aqui. Tá ok?
o menor valor para a soma de x e y vai ser obtida quando você tiver os menores valores para x e y. Portanto, né, x mais y vai ser igual a 1 mais 2, que dá 3. A alternativa C é a correta. Outra aplicação aqui do Enem de 2012. Em uma floresta existem 4 espécies de insetos. Chamou aqui de espécie A, B, C e P, que têm um ciclo de vida semelhante. Essas espécies passam por um período em anos de desenvolvimento dentro de seus casulos. Durante uma primavera, elas saem, põem seus ovos para o desenvolvimento da próxima geração e morrem. Sabe-se que as espécies A, B e C se alimentam de vegetais e a espécie P é predadora das outras 3. Além disso, a espécie P passa 4 anos em desenvolvimento dentro dos casulos. Já a espécie A passa 8 anos, a B passa 7 e a espécie C passa 6 anos. As espécies A, B e C só serão ameaçadas de extinção durante uma primavera pela espécie P se apenas uma delas surgir na primavera junto com a espécie P. Nessa primavera atual, todas as 4 espécies saíram dos casulos juntas. Qual será a primeira e a segunda espécies a serem ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a espécie predadora numa próxima primavera? As alternativas aqui estão aí. A primeira a ser ameaçada é a C, a segunda é a B, bom, e assim por diante. O que vale, o que nós precisamos nos atentar aqui é o seguinte: a espécie predadora P, né, ela surge a cada 4 anos. Tá? Então, se hoje, nessa primavera, elas se encontraram aqui, ela vai, a cada 4 anos, surgir novamente. 4, 8, 12 e assim por diante. A espécie A é a cada 8 anos. Tá? Então, nós vamos ter os múltiplos de 8. 0, depois 8. Pronto, aqui você já praticamente matou, né? A que vai ser a primeira. Depois a B é de 7 em 7 anos. E a C de 6 em 6 anos. Como que eu posso determinar? Você pode fazer um esquema como esse, logicamente, mas se você calcular os MMCs, por exemplo, o MMC, né, sempre do 4, o 4 com 8. Você vai calcular esse MMC, vai dar 8. Eu ia colocar 4 aqui, está errado, é 8. Né? O MMC de 4 e de 7 vai dar 28. O MMC de 4 e 6 vai dar 12. Né? Então, o que vai acontecer se a gente continuar com esse esquema aqui? Você vai perceber que a cada 8 anos a espécie P e a espécie A se encontram, porque 8 é múltiplo de 4, né? Isso acontece aqui, a gente está vendo. Então, se o MMC é 8, vai ser de 8 em 8 anos. A espécie P com a B vão se encontrar, né? A B é essa daqui, vão se encontrar de 28 em 28 anos, tá? E a espécie C de 12 em 12 anos. Então, o que a gente percebe aqui? Olha, primeiro, depois de 8 anos, a espécie A é que vai ser a espécie provavelmente aí ameaçada, né, de extinção. Tá ok? 8 anos. Depois de mais 4 anos, ou seja, depois de 12 anos a partir desse encontro aqui, vai ser a espécie C. Só depois de 28 anos que a B vai estar sozinha. Né? Nesse tempo todo a B não aparece novamente aqui. Quer dizer, ela aparece, desculpa, tá? Mas ela não coincide com os múltiplos de 4. Tá ok? Ela vai ser de 7 em 7. Então, a espécie B, eu estou falando, vai ser depois de 7 anos, depois de 14, depois de 21, depois de 28, somente aqui, né, que ela vai encontrar a espécie predadora, porque 28 é múltiplo de 4. Então, pelo MMC, aqui também a gente consegue chegar ao resultado. Primeiro, a espécie A, segundo, a espécie C. Primeiro A, segundo a C, é a alternativa D. Bom, próxima aula eu vou apresentar mais 2 aplicações desse tipo para MMC. Tá
Tá ok? Para depois, mais adiante, a gente falar do MDC, máximo divisor comum. Até lá!